Olá, meus amores, bom dia! Para vocês que estão aí assistindo no replay, né? Não sei se é boa tarde, se é boa noite, se é boa madrugada, mas sejam bem-vindos aqui no canal. Hoje já é aí o nosso segundo dia da semana Akáshica. Estamos aqui, né, gravando lives para trazer para vocês um pouquinho mais de profundidade sobre os registros akáshicos. E hoje nós temos aí uma convidada, a Claudinha. Tudo bem, meu amor? Seja bem-vinda. Tudo bem, Vanise? Mais uma vez, nós juntas aqui nas Mais lives, né? uma vez, é. E a gente só não fez antes por causa das agendas, né? Que tá uma loucura, né? Uma loucura. Verdade. E só para lembrar, eu sou aqui de Santo André, né? São Paulo. E você, Claudinha, é de Uberlândia, né? Uberlândia, Minas Gerais. A terra do Alexandre Pires, cantor, é É, isso? o Alexandre Pires é daqui. Só Ai, para adoro, contrariar o grupo adoro. daqui. Sempre eu ouço aqui em casa bastante. Então, nós estamos aqui hoje trazendo para vocês cases, né? Sobre. Hoje vai ser sobre consciência, não é isso mesmo, Claudinha? Consciência. Então, como que os registros akáshicos, né? Eles podem trazer consciência para as nossas vidas. Porque às vezes a gente repete um padrão, a gente não entende o porquê. Ou então a gente vem com uma missão e também nós não sabemos o porquê dessa missão, né? O porquê que vem ali. E eu queria que a Claudinha compartilhasse aí hoje algum case. Você consegue tirar aí da cartola algum case seu? Então, Vanise, eu estava pensando, né, sobre o que que eu ia contar para vocês aqui nessa live. É lógico que são muitos cases, né? São 4 anos já que eu trabalho com o atendimento dos registros acásticos, então, assim, são casos que nos impactam muito e impactam a vida das pessoas que nos buscam, né? E a gente tem, assim, esses feedbacks dessas pessoas que tiveram as suas vidas transformadas pela terapia dos registros acásticos. Então, eu pensei num caso para contar para vocês que, assim, me chamou muita atenção. Não é uma coisa, assim, de que vá colocar medo na cabeça de ninguém, porque tem certos casos que a gente vê, Vanessa, a gente fica só para a gente, porque são casos muito pesados, né? De coisas, assim, difíceis demais. Mas esse Uhum. caso é um caso, sim, de consciência, de expansão da consciência, e a pessoa que me procurou é um homem, tá? Ele já está aí com seus 60 e poucos anos, tem uns 6 meses que ele me procurou, e ele é piloto, ele é comandante. E ele foi piloto a vida toda, tá? Só que ele queria saber quais os motivos que fizeram para que ele tivesse tanta vontade de ajudar as pessoas através da aviação, através da, do- dos aviões, né? Porque hoje, inclusive, ele é um piloto de avião anfíbio, aqueles aviões que pousam na água, para dar assistência para as famílias ribeirinhas que moram lá na região amazônica, onde não Tá. tem hospital, onde não tem estrada, Tudo é onde muito precário, né? tudo é muito precário, né? É uma faixa de pobreza extrema, de escassez extrema que as pessoas vivem lá. Então, esse moço, esse rapaz, hoje ele trabalha lá, mas ele já foi piloto de avião de linha normal aqui em Minas, em vários estados do país, e por último ele estava na região norte do país, lá na Floresta Amazônica, socorrendo pessoas. Ou seja, o trabalho dele é voar socorrendo pessoas, dando assistência para as pessoas que precisam chegar em atendimentos médicos, para as pessoas que precisam ter acesso à alimentação. Então, ele dá essa assistência para as pessoas. E no último dia que eu conversei com ele, há uns 3 meses atrás, ele já ia ser piloto, de avião anfíbio para ajudar mais ainda. E qual que é o termo da. Eu vou chegar mais profundamente na ajuda dele.
Por exemplo, ele ajuda pessoas que precisam de um contato médico de um hospital que não tem lá naquela região ribeirinha, às vezes até para fazer um transplante de um órgão, entendeu? Então, assim, ele precisa ser muito rápido, muito eficaz, assim, ser muito bom naquilo que ele faz. E ele falou assim para mim antes da gente começar a sessão: Cláudia, de um certo modo, eu fui piloto desde muito novo. Eu tentei fazer outras coisas e não deu certo. Então, eu fui piloto muito novo e já saí de casa e fui trabalhar fora e ajudar a socorrer as pessoas. Em algum momento da vida dele, em vários momentos, ele até sentiu uma certa culpa por estar longe de casa, por estar longe da família. E essa culpa, muitas vezes, ele colocava-se muito em questionamento. Por quê? O porquê que eu estou voando aqui, socorrendo outras pessoas e estou longe dos meus, né? Então, esse questionamento sempre esteve presente e ele queria saber por que era tão forte para ele ficar ajudando as pessoas fora e não próximo da família. Então, nós começamos o acesso ao registro para isso, para ele ter essa consciência do porquê que ele está aqui nessa vida hoje, nessa condição de ser piloto e salvar vidas e ajudar pessoas com a aviação, né? E aí, quando eu fiz o início, o acesso, né, que a gente usa técnicas para fazer o acesso, eu já me vi, a minha consciência já foi levada para um campo de batalha. E esse campo de batalha era exatamente um campo de batalha da Primeira Guerra Mundial, tá? E lá, ali naquele momento, ele era um comandante que articulava os ataques, a emergência, os ajustes, ele articulava tudo, porque ele era o comandante ali, daquela área militar. E ele, como comandante, ele se mostrava muito seguro de si, né? E muito sábio. Ele tinha uma inteligência fenomenal, fora dos limites, daqueles outros comandados, dos soldados e tudo. E aí, existia um lugar lá naquele centro de batalha que quando os soldados chegavam da frente de batalha, eles se reuniam com esse comandante, que era esse homem que estava fazendo a leitura comigo naquela época. Eles se reuniam com ele e ali ele ia dar as instruções dos próximos passos, das próximas batalhas, dos próximos ataques, tá? Com isso, é lógico que muitas pessoas perderam a vida, muitas pessoas ficaram feridas. Muitas pessoas ficaram sangrando, muitas pessoas ficaram longe das suas famílias, né? Não podiam voltar porque perderam a vida e tal. Porque num campo de batalha, vocês concordam comigo que muitas atrocidades acontecem? E como ele era o comandante daquilo ali, essas atrocidades, muitas vezes, elas eram oriundas daquilo que ele tinha comandado no dia, na semana, correto? E aí é que vem a questão da aviação na vida dele. Naquele momento, na Primeira Guerra Mundial, ele não tinha acesso aos aviões, mas ele tinha uma inteligência muito além daquela época. Então, eu vi em vários momentos nessas reuniões, ele no meio dessa reunião, uma mesa em cima, ele abrindo como se fosse um projeto, uma folha bem grande de papel, onde ele fazia os riscos, os desenhos e ele articulava todo o mecanismo de ataque feito por cima, pelos céus. Então, ele já estava programando, ele já estava fazendo projetos de ataques aéreos, de aviões, mas lógico que ele não sabia esse nome, mas ele estava fazendo esse projeto para construir aeronaves, para construir coisas que dariam para fazer ataque aéreo, né? E, e veja bem, esse projeto dele, ele vai para o inconsciente coletivo, ele fica
no registro acástico do universo inteiro, e depois, posteriormente, outras mentes que têm, já têm merecimento, já têm como acessar aquelas informações, já acessam e começam a produzir mecanismos de aeronaves de batalhas que fazem combate por ar, né? Via aérea. Então, ou seja, o projeto dele contribuiu para que no futuro outras mentes construíssem essas aeronaves que ele estava construindo na mente, né, no projeto, mostrando para os soldados ali, ele mostrava como que seria as batalhas do futuro, tá? Com esses ataques aéreos. E era tão detalhista o projeto que eu via dele construindo, que ele construía a parte mecânica das aeronaves. Ele mostrava para os soldados como que ia ser consertado cada parte daquela aeronave que se fosse estragada. Então ele sabia de tudo, ele era como se fosse assim, ele era um engenheiro, né? E ele era um comandante, mas a cabeça dele era da engenharia mais alta, vamos dizer assim, dos termos da aeronáutica, né? Mas como eu falei para vocês, esses planos dele, eles se concretizaram no futuro, mas como ele era comandante, o que ele comandava no dia, na semana e no mês, fazia muito mal para as pessoas ali. E esse comandante, ele morreu nessas batalhas, porque teve uma determinada batalha que ele foi para mostrar para os soldados como que seria a articulação daquilo ali corretamente. E ele foi, e ele morreu nesse campo de batalha, nessa batalha aí que ele foi, que não deixou só os soldados irem, tá? E depois, logo após, não demorou muitos anos, ele reencarnou com essa história tão forte nele, de aeronave. Bom, Vanise, eu fiz uma pincelada rápida disso para mostrar o seguinte, que ele gerou muitos karmas, daquelas pessoas que ele matou, que os comandos dele, né, matou, deixou muitas pessoas mutiladas, muitas pessoas perderam órgãos, perderam braços, pernas e tudo, com aquela história de guerra que ele viveu, né, que ele comandou. Aí, com isso que ele trouxe de informação tão forte nos quatro corpos inferiores dele, que ele depois, num segundo momento, eu vi os mestres me mostraram, ele antes de vir para essa vida firmando um contrato encarnacional onde ele acordava, no final ele assinou esse contrato e eu vi ele assinando esse contrato com outros seres de luz em volta dele, ele assinando esse contrato que seria assim nessa vida, que ele viria para trabalhar na aeronave, né, nas aeronaves que já tinham sido construídas, mas que agora ele ia beneficiar pessoas, ele ia salvar pessoas. Então, assim, eu tô falando isso para vocês e eu tô me arrepiando aqui toda, porque isso Aqui nossa, também, tudo arrepiado. eu tô toda arrepiada com isso, porque agora ele tem consciência do que foi, né? Ele tirou aquela culpa, porque as pessoas que estavam envolvidas lá naquele campo de batalha também, todas tinham um emaranhamento, é, quântico, espiritual, de outros tempos atrás também, que Que tinham que precisavam estar ali, né? E precisavam precisavam, passar por isso, exatamente, que né? precisavam estar ali, precisavam passar por isso. Então, agora, nesse momento, não é o momento de ter culpados, agora é o momento do resgate. Uhum. Então, agora ele tem consciência do que foi e do que deveria ser nessa vida. Então, depois que eu vi ele assinar esse acordo encarnacional, eu vi nitidamente, claramente, ele encarnando nessa vida.
que eu tinha a data de nascimento dele no momento, né? Eu vi claramente ele voltando para a vida naquela data de nascimento que eu estava olhando, né? Porque a data de nascimento é uma das coisas que a gente usa, né, Vanise, para o nome e a data Sim, de e nascimento. você trabalha com numerologia, né? Então é importante o pessoal aí de casa saber, né, também do seu trabalho. Fala um pouquinho, Cláudia, do seu trabalho, o que que Ah, tá. você faz. Depois eu falo, então. Vou só concluir aqui. Então, assim, ele voltou naquela data de nascimento que a gente estava olhando, né, no dia do acesso, para com aquele contrato de que ele iria usar a aviação para beneficiar as pessoas. Então, hoje, ele ajuda as pessoas a irem para o hospital, ele ajuda carregar órgãos via aérea, né, para Aquela questão do transplante. transplante, né? Isso, para E não transplante. pode, tem que ser muito assertivo, né? Ele realmente tem que ser muito assim, uma pessoa muito antenada e muito focada e concentrada no que ele faz, Sim, né? ele é uma Porque pessoa com. é algo que tem que ser Uhum. muita agilidade, muita rapidez. Essa Sim, questão do transplante, você tem um tempo, né? Um tempo para poder transportar e, enfim, né? Tempo da sim, pessoa receber também, lá quem vai receber, né? Os órgãos que já está sendo preparada, enfim. é. Então, assim, ele é um comandante extremamente eficaz no que ele faz e ele voltou com toda essa eficiência para ajudar as pessoas, sendo que transportar órgãos para transplantes, seja para transportar pessoas que precisam de uma UTI para fazer uma cirurgia de emergência, sejam para as pessoas que precisam de um alimento, né? De repente aconteceu uma tragédia, porque a gente sabe de muitas coisas climáticas que danificam, né, lá, se chover um pouco mais, vai alagar tudo, vai perder o alimento de todo mundo, e tal. Então ele vai para outros lugares buscar alimento para levar para aquele povo. Então eu sei, então ele está exatamente cumprindo o projeto dele, do plano da vida dele atual, né, que ele firmou no contrato internacional, que ele ia neutralizar aquilo que ele viveu na vida anterior, todas aquelas imagens, aquelas mensagens de dor, de pânico, de pavor que tinha no campo dele por causa do que foi construído lá na Primeira Guerra Mundial, beneficiando as pessoas aqui com o serviço de aeronave. E ele Olha, também é comandante, também faz parte, vamos dizer uhum, assim, da cúpula, né, sim. porque ele é muito eficaz, muito Né? correto, E quando ele sabe? recebeu essa leitura, né? Como que foi a reação dele? Assim, Nossa, a reação dele foi igual a minha, assim, de ficar todo arrepiado, de saber agora, de ter consciência, né, daquilo que foi e daquilo que é hoje. Então, isso tirou muitas culpas, da parte dele, de pensar assim, poxa, por que que eu não fiquei com a família? Por que que eu fiquei o tempo inteiro é, voando da minha vida? Então, isso tirou, ele ficou leve, sabe? Hoje é uma pessoa muito mais leve. E ele, assim, vive essa liberdade no ar, beneficiando as pessoas de maneira, assim, muito mais positiva, sabe? Gratificante, porque porque ele entendeu, sabe, né? Ele ele entendeu o propósito entendeu, de vida, e aí faz toda a ele entendeu, diferença. exatamente, entendeu o propósito de vida. Então, hoje eu fico pensando assim, quando ele está dentro de uma aeronave, transportando uma pessoa que precisa, é, de uma UTI com urgência, pensa como que ele se sente, né, fazendo isso e chegando lá nesse hospital e salvando a vida da pessoa. É Não, muito gratificante. eu É muito imagino. gratificante. Ele É, está cumprindo o propósito, e assim, entendeu? a pessoa ela também já mergulha naquele processo da gratidão, né? Ele faz É, aquilo, mas de uma forma que preenche a alma mesmo, né? Estou fazendo porque é minha missão e com consciência. Que é esse que é isso, um dos benefícios dos registros acásticos é isso, de trazer consciência, né? isso. Então, ontem eu falei um pouquinho de autoconhecimento, né? O quanto que é importante. Hoje a gente está Uhum. trazendo, né, o tema de consciência, né? E eu também tenho, Claudinha, dá até tempo de falar, né, bem assim, rapidinho,
só para também trazer um case sobre consciência. Então, assim, eu recebi, né, também um rapaz, tá? E esse rapaz, ele é de outro estado, né, do sul do Brasil. Uhum, E ele estava com uma certa dificuldade, porque quando ele entrava no emprego, ele conseguia o emprego, mas ele não conseguia se manter no emprego. Acontecia alguma coisa e ele perdia o emprego. Aí ele uhum, conseguia entrar num outro local, acontecia alguma coisa, ele perdia o emprego novamente. Aí eu recebi, né, essa procura, fiz ali a leitura para a gente entender, né, o que estava acontecendo. E uhum, aí, imediatamente, assim, a primeira imagem que abriu para mim já foi de vidas passadas, né, já abriu assim rapidamente. E eu vi ele ali numa estação de trem na Inglaterra, né? uhum, E ali acho que foi a última vida dele ali, né? A última encarnação antes dessa. E o que que uhum, acontecia ali naquela ocasião? Eu acredito, pelo local que eu acessei, ele devia trabalhar ou com impostos ou com alguma coisa que era muito relacionada com volumes muito alto, assim, de dinheiro. uhum, E aí eu sei que vendo ali, acessando todo o registro dele, né, deu a entender ali que quem era chefe dele na época acabou ali armando uma emboscada para ele. Então fez com que ele tivesse que transportar uma mala de dinheiro, né? E não era pouco dinheiro, era muito dinheiro. Era aquelas malas com aqueles bolos, né? uhum, Assim, muito dinheiro. E só que enquanto ele teve lá que pegar essa mala, teve que fazer todo o processo, né, de se transportar, de se locomover com todo aquele dinheiro, é como se o chefe estivesse ali armado algo, e aí tinha ali duas pessoas muito bem vestidas, aguardando por ele para conseguir pegar essa mala. Então, esse chefe ele ia recuperar essa mala, ia voltar para ele, impecável. Só que ele fez toda essa, sabe, toda essa emboscada aí para o rapaz ali, como se fosse uma coisa de tirar ele do emprego, de armar alguma situação para que ele fosse prejudicado, enfim. Só que o rapaz não sabia disso, né? Ele não tinha nem um sonho, ele pensava numa coisa dessa que era algo arquitetado, algo planejado, algo que foi ele feito como se fosse uma armadilha. E aí ele ficou apavorado, né? Então aquela vibração ali energeticamente falando, né? Quando a gente vê o campo da pessoa, era como se ele estivesse ali sendo eletrizado, eletricutado ali, sabe? Que fica tipo vibrando no medo, no desespero, aquela sensação de estar sendo roubado, de estar sendo prejudicado, ele se sentiu extremamente culpado porque falei agora, né? Estou prejudicando a empresa, vou prejudicar o meu chefe, vou prejudicar aquela coisa toda. E aí, tipo, ele ficou até hoje trazendo isso no campo dele, essa sensação de ser roubado. Então, quando ele conseguia um emprego, ali no campo dele, o padrão vibratório dele, ele tinha ali no inconsciente dele a mensagem de que ele seria mais uma vez roubado, que ia ser tirado dele. Então, o que que aconteceu? Os mestres trouxeram nessa leitura essa consciência para que ele entendesse que isso não faz mais parte do momento presente de vida dele, não faz mais, não faz parte da vida atual. Isso aconteceu lá atrás, só que ele estava trazendo ainda essas vibrações. E aí, nesse momento, ele já ali, quando ele ouviu a leitura, ele já entendeu, ele já teve essa consciência, que a gente fala que traz a luz, né, da consciência. E aí veio ali a energia da egrégora de Saint-Germain naquele momento, uhum, já trabalhando com a chama violeta, trabalhando com a energia da transmutação. E uhum, naquele momento nós fizemos a transmutação. Então, naquele momento da leitura já foi feito ali todo, né, um trabalho para transmutação, para transmutar. E o rapaz depois já me falou que ele já se sentiu outra pessoa,
né? Então foi um efeito assim até que bem rápido, não demorou Uhum. muito. E aí, depois nós fizemos um encontro, né, para fazer um alinhamento energético. Então, foi feito ali mais um pouquinho de tratamento nele e já foi alinhando tudo, né? A gente foi retirando toda aquela sensação, aquele padrão vibratório. Então, olha o quanto que foi importante a pessoa, sabe, entender, né, compreender que não é dessa vida, não é referente a esse momento, mas aconteceu lá atrás. Então, olha só que Uhum. interessante, né? Então, esse caso consegui trazer de uma forma rapidinha, né? O nosso tempo está quase estourando aqui. Hoje eu tô naquela Uhum. correria louca, né? E então, assim, Claudinha, fala um pouquinho do seu trabalho para a gente já finalizar, né, essa primeira live. E depois acredito eu que a gente vai voltar ainda essa semana aí, né, para a gente conversar mais um pouquinho. Ah, tá. Bom, eu sou numeróloga, né, e eu me especializei na numerologia kármica, que também trata de coisas, de aspectos trazidos de vidas passadas para serem trabalhados nessa vida. Questão de trabalhar personalidade, alma, missão de vida. E principalmente eu estou focando muito meu trabalho agora para a vocação profissional, tá? Porque muitas pessoas, Vanessa, às vezes, muitas mulheres, por exemplo, chegam até na nossa fase de idade. É, já viu? Sem saber o que fazer. Nossa, quantas pessoas que me Não, procuram. mas tem muitas pessoas que estão perdidas, né? Bom, eu não posso falar nada, acho que até 2 anos atrás eu estava totalmente perdidaça. E aí depois, acho que foi depois da pandemia, depois da pandemia virou assim, sabe, uma chave. Eu me vi como terapeuta. Então, Então, assim, é importante a gente ter. Mas hoje eu já fui atrás de mapa astral, a gente está fazendo agora numerologia, é, né? Os registros trazem para a gente muitas informações, né? Então, assim, é, para vocês que estão aí em casa, essa semana tem aí o curso do professor Paulo Eduardo Moretti, o nosso professor, o nosso mestre. E então, para vocês que estão aí, né, dá tempo ainda de vocês se inscreverem. Nós vamos fazer esse curso no presencial em Santo André, aqui na minha cidade. Mas quem for de outro estado, de uma outro local, também tem como vocês também participarem do curso, né? Porque a gente transmite ali ao mesmo tempo ali, né? Online. Então, o que é falado ali no presencial, quem está em casa também recebe a mesma informação, porque é ao mesmo tempo. Claudinha é de Uberlândia, né? Fez aí online várias vezes, né, Claudinha? E dá para eu fiz um sentir tudo, dia. né? A primeira vez eu fiz presencial, eu fui a São Paulo fazer, mas as outras vezes que eu fiz reciclagem, eu fiz aqui, online, e assim, como trabalha tudo energético, é tranquilo de fazer Tranquilo. online que a gente É. consegue captar do mesmo jeito. Eu só Eu queria sou. Pode falar. Eu Desculpa. só queria falar, nosso tempo está acabando, mas eu estou lançando agora um curso online e também um livro, Ai, que que está em formato chique. digital, para ensinar as pessoas a calcular a sua verdadeira vocação profissional. Ele é Olha. muito didático, entendeu? E a hora que a pessoa chega, tem exercícios práticos, quando a pessoa chega no final dele, a pessoa está apta para entender a missão de vida dela, o que ela tem que fazer na vida para seguir em frente de maneira harmoniosa, plena, em paz e com certeza com possibilidade de ter uma condição de prosperar na vida melhor, porque quando você faz o que você ama, É com diferente. certeza É. você vai para frente. Com Então, certeza. daqui uns 15 dias eu estou lançando meu curso online da carreira revelada, da carreira profissional Uhul! revelada, e o livro também. Aí, a hora que eu lançar, eu falo para você onde estão os links para vocês E entrarem depois em tem que lançar no físico, hein? Fazer uma tarde de autógrafos aqui em São Paulo, hein? Ah, com certeza, eu vou fazer Né? isso sim, tá? E, bom, eu também quero fazer um livro. Se Deus quiser, em breve aí, farei aí, né? Compartilharei vários cases aí de registros Agora, akáshicos. os mapas numerológicos, para quem quiser fazer, né? Porque dá um norte na vida da pessoa, que a Dá. pessoa vai Eu entender. vou colocar aqui É, abaixo, aqui na descrição, o teu contato, tá? Então, quem tá tiver bom. interesse aí por numerologia, né? Até mesmo leitura de registros, né? Fiquem à vontade. E o mais legal de tudo quando a gente entra nessa egrégora é que a gente consegue entender
que tem espaço para todo mundo, né, Claudinha? Uma Tem ajuda a outra. espaço para todo mundo, né? O sol brilha para todos. Então, quem já está acessando ali a quinta, sexta dimensão já está, ó, entendendo que não precisa passar por cima de ninguém, que não tem escassez, né? A gente já entende tudo isso, tá? Isso, é E verdade. vibrando sempre aí no amor, né? Na gratidão, sempre, sempre, sempre. E eu agradeço muito, Vanise, o convite, porque desde quando a gente fez o primeiro curso junto, você sabe que a nossa união é uma união de alma. A gente não se conhece pessoalmente, até hoje, né, Vanise? Nossa, mas dá a impressão que eu te conheço há Mas parece que nós somos amigas de muito, muito muito tempo. tempo. É que a gente não abriu ainda, né? Nosso relacionamento, né? Não, Uma hora a gente abre para ver aí. Eu acho que vai dar Egito, com certeza. Eu acho que vai ter Egito aí nessa história, pode ter certeza. com certeza vai ter. É. Muito obrigada mais Então, uma eu que vez, viu? agradeço o pessoal de casa aí, para quem está acompanhando. E, pessoal, vão lá, né? Entre em contato com a Claudinha, né? Quem quiser também acompanhar aí as lives, fiquem aí antenados, porque a semana toda a gente vai fazer Semana Kástica. Eu vou deixar aqui então, tá? O seu contato. Tá Vou bom, deixar o meu também aqui, né? Quem quiser. E então é isso, tá? O nosso tempo hoje é bem curtinho, mas amanhã tem mais, hein? tá Então, ó, bom. um grande beijo para vocês e até amanhã, hein? Todo mundo aqui, ó. E não Beijo para esquece de deixar o vocês. seu like, hein? Ativa o sininho, se inscreve no canal. Deixa o seu like e escreve aqui no comentário o que que vocês acharam desses cases, dessa história. Ressoou, né? Com alguma coisa? O que que vocês sentiram? Arrepiou aí também? Como é que foi? Deixa aqui pra gente, tá bom? É, e Um beijo, com compartilha com alguém certeza! aí, né, Vai que compartilhando aí com os familiares, os amigos, né? Para quem gosta de espiritualidade, que busca por autoconhecimento, expansão de consciência. Os é registros isso trazem mesmo. tudo isso, né? Então é isso. Um grande beijo no coração de vocês. Eu que Beijo. agradeço, viu, por ter aceitado o convite, viu, meu amor? Obrigada, Vanise. Tchau. Tchau, tchau.